Fala, Dev! Nesse vídeo aqui, então, a gente vai conversar um pouco sobre vetores. Então, o que é um vetor, antes de mais nada? O vetor nada mais é do que um espaço em que a gente consegue guardar um conjunto de dados. Então, eles armazenam vários valores ao mesmo tempo e eles separam esses valores em caixinhas separadas. Então, sempre que a gente tiver variáveis que são numeradas em sequência dentro de um código, vai ser indicado uma possibilidade de que a gente utilize vetor. Como é que ele vai funcionar lá na nossa codificação, para que a gente consiga entender melhor? A gente vai ter aqui, por exemplo, um número inteiro, e aí chamei ele aqui de vetor, tá? Eu poderia chamar de qualquer coisa, mas eu chamei aqui de vetor, e aí aqui a gente vai passar conchetes. Então, quando a gente estiver tratando com vetores, a gente sempre vai usar conchetes para fazer a representação deles. E aí depois aqui a gente tem uma forma um pouquinho diferente de inicializar uma variável que a gente até então não tinha visto, que é o instanciamento. A gente cria uma nova instância, cria uma nova variável através da palavra-chave new, né? De novo. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, me cria uma variável que vai ser um vetor, e aí eu estou dizendo que ele é um vetor através desses conchetes, que ele vai ser do tipo inteiro, e o nome dele vai ser vetor. E o que ele vai ser? Ele vai ser igual a um new, a uma coisa nova. E de que tipo vai ser essa coisa nova? Ele também vai ser do tipo vetor, por isso que ele está entre conchetes. O tamanho do meu vetor vai ser 5. E as variáveis que vão ficar guardadas lá dentro são do tipo inteiro. Então, eu não poderia guardar aqui dentro, por exemplo, aqui nesse campo ter e aí nesse campo ter João, nesse campo ter o meu telefone, nesse ter o meu e-mail e nesse ter o meu salário. Eu não poderia ter essas informações. Por quê? Porque algumas delas são string, outras são inteiro, outras são double. Então eu preciso que todas as informações elas sejam do mesmo tipo aqui nesse momento. Ok? Então eu sempre vou agrupar as variáveis dentro de um vetor que tenham o mesmo tipo. E elas também precisam ter um sentido lógico para estarem agrupadas. Tá? Não faz sentido eu simplesmente agrupar, vou guardar o ID de um usuário e o CPF de outro e o RG de outro. Tá? Não faz sentido aqui nesse contexto. Então, o que a gente precisa entender sobre os princípios do vetor? O que sempre vai acontecer com ele que é importante que a gente entenda? Antes de mais nada, a primeira posição dele é sempre 0. Então, voltando aqui no exemplo, a gente tem aqui uma caixinha com 5 espaços, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro espaço sempre vai ser o 0. Então, se vocês lembrarem, quando a gente viu lá os loops de repetição, eu comentei que a gente sempre ia começar por 0 lá também, porque quando a gente chegasse em vetor, isso poderia dar uma complicada. Porque o vetor ele sempre vai começar pela posição 0. Então, a primeira posição vai ser 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4. Então, ela sempre vai ser 0. Depois, a última posição é sempre o tamanho dele menos 1. Sim, porque se a primeira é 0, né? Então, se o meu vetor ele tem tamanho 5, a última posição dele vai ser a tamanho, que é 5, menos 1, que é 4. Certo? Por quê? Porque o 0 que ocupou o que seria a contagem de 1 até 5. Depois, não é possível alterar o tamanho de um vetor. Ali eu fiz um vetor de tamanho 5. Então esse vetor ele vai ter tamanho 5 ao longo de toda a execução do meu sistema. Eu não consigo dizer depois que o tamanho dele vira 6, ou 7, ou 10, ou 2. Eu não consigo nem aumentar, nem diminuir. E eu não consigo nem criar, nem excluir elementos, nem no início, nem no meio, nem no fim de um vetor. Então vamos lá. Como é que a gente faz a criação de um vetor, antes de mais nada? Eu consigo criar um vetor daquela forma que eu já tinha mostrado ali, que se chama dinâmica. O que significa dinâmica? Eu estou criando um vetor que ainda não tem os valores. Eu só estou deixando as caixinhas guardadas ali. Eu estou dizendo para ele, guarda para mim espaço para 10 booleans, ou para 10 caracteres, ou para 10 inteiros, ou para 10 doubles, ou 10 strings, enfim, seja o que for, mas eu estou guardando um espaço de tamanho X. Mas eu não estou colocando dados ainda lá dentro, tá? As minhas caixinhas elas estão todas vazias, esperando que eu preencha elas. Ou eu posso fazer também direto uma criação estática. Então eu já sei quais são os valores que eu vou guardar ali. Então eu já poderia guardar isso dentro de um vetor. Então, por exemplo, aqui eu tenho um boolean, static boolean vetor, né? E aí eu já sei que o primeiro valor vai ser true, o segundo vai ser falso, o terceiro vai ser falso e o quarto vai ser verdadeiro. Aqui eu não preciso nem dizer o tamanho, né? Porque ele já sabe o tamanho, porque ele já tem quais são os campos. Aqui também é a mesma coisa, um char A, B, C, D. Aqui eu poderia guardar, por exemplo, as vogais A, E, I, O. E aí eu quero fazer uma verificação para contar quantas vogais tem dentro do meu
dentro de um vetor ou dentro de uma string, ou seja o que for, eu poderia guardar dentro de um vetor todos esses valores e aí eu percorreria para chegar na conclusão aqui de quais são os valores que são vogais ou não. Aqui é a mesma coisa para um inteiro, que eu estou botando de 1 a 7, e também a mesma coisa para um vetor de double, que eu estou colocando de 1.1 até 5.5, aumentando sempre de 1 em 1. Certo? Então, aqui é importante que a gente perceba que quando eu crio de forma dinâmica, eu estou criando as caixinhas vazias e elas estão preparadas para receber informações lá dentro, mas elas ainda não têm essas informações. Já de forma estática, eu já estou criando elas com essas informações. E cada uma delas tem a sua utilidade ao longo do processo, tá? Mas a gente vai ver agora mais para frente. Aqui, então, eu criei um exemplinho para que a gente consiga ver como é que a gente coloca valores dentro dessas caixinhas que a gente tinha criado a princípio vazias, tá? Então aqui, por exemplo, eu criei um dynamic int vector, então eu tenho um vetor dinâmico de números inteiros que ele vai ter tamanho 5. Então eu tenho 5 caixinhas vazias. E aí eu consigo guardar aqui dentro valores dentro de cada uma dessas posições. Como é que eu faço para acessar isso, então? Eu chamo o nome da minha variável e aí dentro de conchetes eu passo para ele qual é a posição que eu quero acessar. Então, o que eu estou dizendo aqui? Pensem nisso aqui como se fosse um armário, tá? Um armário de informações. Então eu estou dizendo para ele, vai até o meu armário de informações que guarda vetores de inteiro, abre a gaveta de número 0 e guarda o valor 2. Nesse mesmo armário, abre a gaveta de número 1 e guarda 56. Nesse mesmo armário, em outra gaveta, guarda 10. Nesse mesmo armário, em outra gaveta, pergunta para o usuário qual o valor que ele quer colocar nessa posição. E aí depois, na quarta posição, coloca o maior valor possível dentro de um inteiro. Tá? Ele vai colocar 24 milhões ou bilhões e alguma coisa. Tá? Então, ao tentar adicionar aqui um outro valor, tá? Esse aqui é o tamanho do nosso vetor. Tá? 0, 1, 2, 3 e 4. Ele sempre começa em 0, sempre termina em tamanho menos 1. Então ele vai de 0 a 4, já que o tamanho dele é 5. Então, se eu tentar adicionar qualquer outra coisa em uma posição depois disso, ele vai me dar um erro de compilação. Ou seja, ele não vai executar o meu sistema. Ele vai dizer que tem um erro e o meu sistema vai travar. E ele não vai rodar simplesmente, tá? Então, se a gente tentasse, eu deixei aqui uma linha comentada, para caso vocês queiram fazer, e aí só comenta essa linha e vocês vão ver ele dando problema. Então, eu vou tentar atribuir aqui o menor valor inteiro possível dentro de uma posição 5, sendo que a posição 5 não existe. E aí isso aqui vai dar erro e o sistema vai parar de funcionar. Para mostrar uma posição específica, então agora eu quero ver, por exemplo, esse valor 10. Eu quero pegar esse valor 10 e mostrar ele na tela. Eu consigo também dar um system.out.println, ou print, daquele valor, passando só a posição que eu quero pegar aqui, que seria a posição 2. E se eu quiser ver o tamanho de um vetor, se eu quiser pegar aqui esse resultado 5, né, para saber o tamanho, eu consigo usar essa variável que se chama length, de largura, de tamanho. Então eu só passo o nome da minha variável, o nome do meu vetor, ponto length, e ele vai me retornar um inteiro com esse valor. Então aqui ele retornou, o tamanho do vetor é 5. Então tá. Como é que a gente faz a atribuição dinâmica? Aqui a gente está fazendo uma atribuição estática, né? Eu estou dizendo aqui que na posição 0 eu vou receber 2, na posição 1 eu vou receber menos 56. Eu estou dizendo quais são os valores de forma estática. Como é que eu poderia fazer para fazer esse preenchimento de uma forma mais dinâmica? Então aqui eu criei a mesma variável, tá? Só que ao invés de preencher ele na mão, eu vim aqui e criei um for. E aí, dentro desse for aqui, eu estou criando uma variável i para controlar o meu index, né? E eu vou percorrer ela enquanto o meu i for menor do que o tamanho do meu vetor. Então, esse aqui é um dos pontos principais para a gente, para ser relevante, a gente querer saber o tamanho do vetor. Eu quero percorrer ele todo. Como é que eu percorro ele todo? Eu vou nele do 0 até ele ser menor do que o tamanho. E aí aqui tem que ser menor e não menor igual, por quê? Porque ele tem que ser menor do que 5, por exemplo. Então ele vai de 0 até qualquer número que seja menor do que 5. Menor do que o tamanho. E aí o que eu vou fazer? Para cada um dos campos, eu vou pegar ele na posição i. Quem é i? Na primeira vez que eu executar vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2, depois 3, depois 4. Então na primeira vez que eu passar aqui, ele vai pegar
o vetor na posição 0 recebe, e aí vai perguntar para o usuário, informe o valor para a posição 0. E aí o usuário vai colocar. E aí ele vai finalizar aqui o for e vai voltar para cá. Agora o meu i vale 1, então ele vai pegar, vai salvar na posição 1, e aí ele vai perguntar para o usuário, informe para a posição 1. E aí o usuário vai informar, e assim sucessivamente até a posição 4. Depois disso, se eu quiser mostrar um vetor, eu não consigo simplesmente colocar system.out.println do meu vetor. Eu preciso mostrar ele caixinha por caixinha. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um for também para percorrer ele do mesmo jeito. A gente vai percorrer ele do início ao fim. E aí a gente vai mostrando, dizendo o valor do vetor na posição tal é tanto. E aí aqui eu vou fazer a verificação só do tamanho dele, só para ter certeza. Então aqui, ó, eu executei esse nosso sisteminha aqui de cima e informei alguns valores para teste. Ó. Então o meu sistema perguntou ali, informe o valor para a posição 0. Aí eu disse 10, depois 1, 2, 55 e 96. Aí quando ele foi me mostrar aqui nessa parte de baixo, no nosso segundo for, ele disse, o valor do vetor na posição 0 é 10, na 1 é 1, na 2 é 2, na 3 é 55 e na 4 é 96. E o tamanho do vetor é 5. Tá? É exatamente o resultado que a gente esperava. Já que a gente não fez nada aqui, né? A gente só atribuiu e depois mandou mostrar. Depois, como é que eu poderia achar o menor ou o maior valor dentro de um vetor? Aqui, do mesmo jeito que a gente tinha feito da outra vez, eu vou guardar uma variável de apoio que eu vou chamar de maior. E aí, esse maior, eu vou guardar aqui dentro, agora de uma forma um pouco diferente, ao invés de guardar 0, para a gente conseguir pegar uma abrangência maior, eu vou guardar aqui o integer.minValue. E aí, como a gente já viu, todas as vezes que todos os números eles estão em maiúsculo, isso significa que eu estou tratando com uma variável constante, um valor que nunca vai mudar. Esse valor aqui é o menor valor possível que existe para um número inteiro. Então, por que eu estou atribuindo isso para ele? Para garantir que esse aqui é o menor número de todos. Por quê? Porque quando ele for fazer a primeira verificação, eu quero que o meu número da posição 0 se torne o meu menor, independente de como for. E não tem como ser... aliás, eu quero que ele se torne o meu maior. E não tem como ele ser maior do que o menor número que existe. Então, ele sempre vai entrar aqui e ele sempre vai fazer essa substituição. Então, eu estou usando ele aqui para garantir que o meu greater ele vai deixar de valer esse valor que ele valia. Se ele valer 0 aqui, por exemplo, uma problematização. Se ele valer 0 e aqui na minha posição 0 eu tiver o valor menos 2, quem é o menor valor e quem é o maior valor que eu tenho? 0 é maior do que menos 2. Então, o meu menos 2 não vai entrar e eu vou estar tratando aqui um número 0 que nem faz parte dos números que eu quero comparar. Então, eu estou usando esse aqui só para garantir que ele não vai ser usado dentro da minha operação. Ok? E aí, aqui eu estou preenchendo na mão mesmo, tá? Os valores de 0 a 4. E aí, eu estou fazendo a nossa verificação com o for, percorrendo ele todo. E aí, se o número do nosso vetor dinâmico na posição i, ou seja, primeiro eu vou verificar o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Se ele for maior do que o maior número que a gente tem, ele vai mudar o nosso número maior e depois ele vai nos mostrar quem é o maior número possível. Então ele vai passar aqui dentro na execução. Logicamente, toda essa construção lógica que a gente foi fazendo no papel, ele não mostra pra gente, ele vai mostrar só o que a gente mandar mostrar. Então, se a gente quisesse mandar mostrar, a gente teria que colocar um print aqui dentro também, tá? Mas então, vamos lá. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar esse valor aqui, que é menos 24 bilhões, e aí ele vai entrar aqui e vai verificar. Menos 24 bilhões é maior do que menos 2? Não. Então, ele vai trocar. 2 agora é o maior. Aí, ele vai virar um 1 aqui no i. Aí, ele vai verificar 3 é maior do que 2? É. Aí, ele vai trocar. 4 é maior do que 3? É. Vai trocar. Menos 1 é maior do que 4? Não. Então, ele vai manter 4. Aí, 20 é maior do que 4? É. Então, ele vai trocar. O maior se torna 20 e ele passa para o próximo. Certo? Para verificar se o valor é o menor, seria exatamente a mesma coisa, tá? Só que aqui a gente usaria essa outra variável, que seria o less, e ao invés de usar o menor valor, a gente usaria o maior valor e mudaria a posição aqui. Ao invés de ser maior do que o maior, ele teria que ser menor do que o menor. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima aula.